UNITA convida Estados Unidos da América, Carter Center, para observar eleições de 2027. Angola 24 horas, estamos a ter acesso. Sou JHM, de Bata GTV ao portal. Sejam todos bem-vindos. Bem, o presidente do maior partido na oposição, Adalberto Costa Júnior, encontra-se em missão oficial de trabalho nos Estados Unidos da América, desde quarta-feira 24, onde tem cumprido uma agenda diplomática centrada no reforço das relações institucionais, na preparação do processo eleitoral angolano previsto para 2027. De acordo com uma nota de imprensa divulgada pelo Gabinete de Comunicação e Imagem da Presidência da UNITA, o líder do maior partido da oposição dirige uma delegação que tem mantido encontros com diversas instituições e entidades norte-americanas de relevo. No âmbito desta visita, a UNITA endereçou convites formais ao Congresso dos Estados Unidos, ao Senado norte-americano e à Carter Center para participarem na observação das eleições gerais angolanas previstas para 2027. Segundo a nota, a iniciativa segue a mesma linha das diligências anteriormente realizadas junto do Parlamento Europeu e de outras instituições da União Europeia, numa estratégia que visa garantir o acompanhamento internacional do próximo processo eleitoral em Angola. Durante a estadia nos Estados Unidos, Adalberto Costa Júnior e a delegação que o acompanha realizaram igualmente sessões de trabalho com vários institutos, organizações especializadas e centros de reflexão estratégica dedicados ao estudo das questões africanas e da geopolítica regional. A UNITA refere que os encontros tiveram como principal objetivo o fortalecimento das relações institucionais, a promoção do diálogo político e a troca de pontos de vista sobre os desafios da região, bem como sobre a situação política, económica e social de Angola. O partido sublinha ainda que estas iniciativas se inserem no quadro da sua diplomacia política e do seu esforço de aproximação a parceiros internacionais, numa altura em que o país se prepara para um novo ciclo eleitoral. As eleições gerais angolanas estão previstas para 2027 e deverão marcar a sucessão constitucional do atual Presidente da República, João Lourenço, impedido pela Constituição de concorrer a um terceiro mandato presidencial. Muito bem, caros internautas, UNITA convida Estados Unidos e Carter Center para observar eleições de 2027. Através do Angola 24 horas tivemos acesso, vamos falar através da caixa dos comentários. Ainda Angola 24 horas, Assembleia Nacional de Angola. Os 2 projetos de lei foram rejeitados na generalidade, na sessão plenária de hoje. O deputado da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, maior partido na oposição, Faustino Mumbica referiu, nos fundamentos do projeto de alteração da Lei de Proteção de Dados Pessoais, que a iniciativa visa permitir maior acesso dos cidadãos e partidos políticos aos dados eleitorais, no âmbito da base de dados de cidadãos maiores e dos cadernos eleitorais. Segundo o deputado, o objetivo da iniciativa é o de promover a transparência e o acesso aos dados pessoais de natureza eleitoral, alargar o acesso dos cidadãos e partidos aos dados eleitorais, sem prejuízo do direito à privacidade, e garantir a autenticidade e a fiabilidade dos dados eleitorais. Mumbica argumentou, na sua intervenção, que a limitação no acesso aos dados pelos cidadãos e partidos políticos constitui um fator de obstrução da transparência, do direito à informação, o que aprofunda a fraca participação por exclusão política. A iniciativa da UNITA foi reprovada pelo plenário com 95 votos contra, 75 a favor e uma abstenção, sem possibilidade de ser apreciada na especialidade. No plenário, o deputado da UNITA Adriano Sapinella defendeu a necessidade da aprovação do referido diploma, considerando que os cadernos eleitorais têm criado dispersão e deslocações de cidadãos para zonas distantes das suas residências. Benedito Daniel, deputado do Partido de Renovação Social, oposição, alertou que se tem constatado nos cadernos eleitorais a replicação de dados e a presença de cidadãos falecidos, o que belisca a confiabilidade dos dados. Pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, no poder, o deputado Joaquim de Almeida disse que a lei vigente já garante o acesso aos dados eleitorais e que não existem razões para a sua alteração. Não se altera uma lei que cumpra sua finalidade, ela protege os cidadãos contra a utilização abusiva dos seus dados, frisou. Na sua declaração de voto, o deputado do MPLA Nvunda Salucombo referiu que o voto contra do seu partido decorreu das graves insuficiências legais, técnicas e científicas do projeto da UNITA. O plenário rejeitou igualmente o projeto da UNITA de alteração da Lei do Financiamento aos Partidos Políticos, com 70 votos favoráveis, 95 contra e uma abstenção. O projeto de lei aponta a necessidade de tornar o financiamento aos partidos políticos mais justo e equitativo, limitar o acesso para uso indevido dos recursos públicos, por via dos partidos políticos, como alguns dos objetivos. Para o deputado do MPLA Luís Souto-Maior, a proposta da UNITA não tem coerência normativa e agrega contradições estruturais e incompatíveis com os princípios constitucionais. Na sessão de hoje,
A Assembleia Nacional aprovou a proposta de lei sobre o regime jurídico da supervisão da auditoria externa às entidades de interesse público e alteração à Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais. A proposta de lei sobre resposta integral ao VIH-Sida foi igualmente aprovada em votação final e, na generalidade, foram aprovadas as propostas de lei que altera a Lei sobre a designação e execução dos atos jurídicos internacionais e a Lei da Identificação Civil e Criminal. Muito bem, caros internautas, sem pernas para andar, a proposta da UNITA, vamos falar através da caixa dos comentários. Angola 24 horas, mais uma vez. Parlamento rejeita debate de urgência sobre efeitos da subida dos combustíveis nas famílias e no Orçamento Geral do Estado. O Parlamento angolano rejeitou hoje o debate de urgência sobre o impacto do aumento sobre o preço do petróleo no Orçamento 2026 e na vida das famílias angolanas, bem como a escassez de combustíveis no país, proposta pela UNITA. O Grupo Parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, maior partido na oposição, requereu à Assembleia Nacional um debate com caráter de urgência sobre o impacto do aumento do preço do barril do petróleo no Orçamento Geral do Estado, OGE, 2026, e na vida das famílias angolanas. Hoje, no início da reunião plenária, o Parlamento reprovou o requerimento da UNITA, que propunha igualmente abordar, nesta sessão, a escassez de combustíveis no país. A pretensão de um debate com urgência foi travada com 63 votos a favor da UNITA, Partido de Renovação Social, PRS, e da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, oposição, e 78 votos contra do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, Poder, e do Partido Humanista de Angola, oposição. A UNITA estimou no início de junho que o governo angolano beneficiou de ganhos petrolíferos brutos adicionais de mais de 10 mil milhões de dólares, 8,5 mil milhões de euros, entre 2024 e 2026, tendo anunciado na ocasião que solicitou um debate parlamentar urgente, hoje rejeitado em plenário. No domínio das receitas fiscais adicionais, os ganhos extraordinários acumulados entre 2024 e 1º de junho de 2026, segundo a UNITA, variaram entre 2,3 e 4 mil milhões de dólares, associados direta ou indiretamente à valorização impulsionada pelas tensões geopolíticas no Médio Oriente, disse a deputada Albertina Ngolo. A presidente do grupo parlamentar da UNITA, que falava hoje em conferência de imprensa, salientou que os referidos números demonstram que Angola está a beneficiar de um dos maiores ciclos de ganhos petrolíferos extraordinários desde o período pós-pandemia. Contudo, observou a deputada da UNITA, a questão estratégica permanece a mesma, por entender que o país continua excessivamente dependente dos choques externos para equilibrar as suas contas públicas. Agora 24 horas tivemos acesso, vamos falar através da caixa dos comentários e para terminar, novamente Angola 24 horas, visitas privadas, recursos públicos e o dever de prestar contas. O presidente da República de Angola, mais uma vez, encontra-se no estrangeiro, numa chamada visita privada, desta vez com destino ao Brasil. Para muitos, os passos do chefe de Estado fora da agenda oficial deviam passar despercebidos. Contudo, há um princípio basilar que urge recordar. A vida privada do Presidente da República tem um profundo e legítimo interesse público. Os cidadãos não votaram numa instituição abstrata, votaram num homem de carne e osso a quem confiaram os destinos da nação. Surgem, por isso, as perguntas legítimas que qualquer sociedade democrática e madura deve colocar. Qual é o real motivo desta deslocação? Estará o Presidente doente? Se a resposta for afirmativa, abre-se uma contradição sistémica. Após um investimento brutal e amplamente publicitado na modernização dos hospitais em Angola, por que razão o chefe de Estado não se trata no seu próprio país? Olhemos para os exemplos externos. Quando o presidente brasileiro enfrenta problemas de saúde, o povo sabe exatamente o que se passa, qual é a cirurgia e qual a gravidade da situação. O mesmo acontece com o presidente português que, perante a doença, recorre frequentemente ao serviço hospitalar público, dando um exemplo inequívoco de confiança nas instituições que lidera. Por que razão os angolanos não têm direito à mesma transparência? Se não há condições de saúde em Luanda para tratar a alta magistratura, que se assuma o facto. Se há, que se dê o exemplo. A vida privada do Presidente da República tem um profundo e legítimo interesse público. Os cidadãos não votaram numa instituição abstrata, votaram num homem. Mesmo que a viagem não seja por motivos de saúde, sejam férias, uma visita familiar ou o acompanhamento do cônjuge, o povo tem o direito e o dever de saber. No início do seu consulado, quando o Presidente escolheu Bazaruto para as suas férias, tudo foi divulgado com pompa e circunstância. Era bonito, era transparente. Por que razão a norma agora é o segredo?
Talvez o interesse público tenha esmorecido porque o mandato se aproxima do fim e o legado atual não deixará a saudade que outrora se prometia. Mas o silêncio atual apenas expõe uma verdade desconfortável. O nosso Estado parece funcionar numa inversão de marcha daquilo que é a normalidade democrática. Há, contudo, uma questão ainda mais pragmática e financeira que importa escrutinar. O Presidente viajou para o Brasil num avião do Estado, o mesmo aparelho que utiliza para as missões oficiais. Ora, utilizar meios logísticos públicos de elevadíssimo custo para fins estritamente privados não é eticamente aceitável, nem politicamente correto. Perante isto, a Assembleia da República deveria posicionar-se e exigir esclarecimentos. No entanto, conhecendo a nossa realidade política, poucos serão os que acreditam que o Parlamento assumirá esse papel fiscalizador. Fica, assim, a dúvida que mina a confiança dos cidadãos. Quem está, afinal, a pagar as despesas desta estadia privada no Brasil? É o bolso do cidadão angolano. Não podemos continuar a alimentar a ideia de que esta opacidade é normal. A normalização do privilégio e a falta de prestação de contas são o oposto do que se espera de uma república moderna. Estarei errado ao exigir esta transparência, ou estaremos todos, enquanto sociedade, demasiado anestesiados perante o que deveria ser inadmissível? É tempo de refletir. Muito bem, caros amigos, Angola 24 horas contamos, vamos falar através da caixa dos comentários, se faz favor partilhem para mais pessoas terem acesso de conteúdos. Eu sou JHM, Debate GTV agradece pelo seu like, comentário, partilha e subscrição. Ative o sininho das notificações para não perder as nossas atualizações. Chegamos ao fim.